Caríssimos irmãos em Cristo, salve Maria. Aqui quem vos fala é o Wesley de Castro, presidente do movimento A Mensagem de Fátima, núcleo de Fortaleza. O fatinho de Maria hoje é o encontro de Nossa Senhora com São Domingos de Gusmão. Como muitos já sabem, São Domingos de Gusmão, em 1214, recebeu das mãos de Nossa Senhora o primeiro rosário. Mas São Domingos, antes mesmo de receber o rosário, já tinha uma grande devoção, não somente a Nossa Senhora, mas a oração a ela dedicada, a Ave Maria. A tal ponto que, alguns anos antes, ele pregava não sobre os 3 terços que formam o rosário, mas as 3 Ave Marias em honra à Santíssima Trindade. A primeira é o Pai Eterno, a segunda, por ser Nossa Senhora Mãe do Divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a terceira, Esposa Fidelíssima do Espírito Santo. Em suas pregações em suas praças, muitas vezes ele dizia: quem rezar essas 3 Ave Marias em honra à Santíssima Trindade, Nossa Senhora não desamparará e não morrerá em estado de pecado. Eis que em uma dessas pregações passou ali um bandido, um ladrão que assaltava as casas à noite. Ele era furtivo, era como se fosse um gato, era conhecido naquela época como um mestre dos ladrões, pois ninguém conseguia pegá-lo. Mas, como tudo, um dia ele assaltou a casa errada. Era a casa de um soldado. Esse soldado, ouvindo os barulhos estranhos, o pegou em flagrante. Naquela época, quase, vamos dizer assim, início da Idade Média, a espada era usada frequentemente por todos, ainda mais por um soldado. Esse soldado não teve dúvida. Matou o bandido, o ladrão, cortou-lhe a cabeça fora e o jogou a cabeça no poço. Mas entre a pregação de São Domingos na praça e esse assalto, ou melhor ainda, esse furto noturno que deu errado, ele, ouvindo a pregação de São Domingos, começou então a rezar as 3 Ave Marias à Santíssima Trindade. Domingos passava por ali de madrugada para ir celebrar a Santa Missa, e eis que quando ele passa perto do poço ele escuta: Domingos, Domingos. E Domingos olha para todos os cantos e não vê ninguém. E pergunta: aonde você está? Quem é você? E ele diz: eu estou aqui dentro do poço. E São Domingos, então apavorado, achou que alguém tinha caído dentro do poço. Ele falou: já vou lhe socorrer. Jogou um balde dentro do poço com a corda, agarre na corda, e puxou. Ele percebeu, São Domingos, que o balde vinha deveras leve demais para uma pessoa. Imaginou ele que talvez então fosse uma pessoa muito pequena, muito magra, quem sabe até uma criança com uma voz um pouco diferente. Quando São Luís vê o balde e não vê o corpo, estranha muito. Pega o balde e coloca na borda do poço, e esse então que ele vê que dentro do balde tem o quê? A cabeça do infeliz. São Domingos se assusta, mas a cabeça do ladrão olha para São Luís e fala, São Domingos de Gusmão, e diz: olha, eu rezei aquelas 3 Ave Marias em honra à Santíssima Trindade. Fui assaltar uma casa esta noite e não me dei bem, como o senhor já percebeu. Porém, Nossa Senhora susteve minha vida em suas mãos. É ela que me mantém vivo, e para que quando você passasse por aqui, você pudesse ouvir minha confissão e dar a unção dos enfermos, a extrema unção. São Domingos, um pouco assustado, falou: está bem, e começou a confissão daquele homem que só tinha a cabeça. Após a confissão e o perdão dos seus pecados, também ungiu a fronte com o óleo e fez então a unção dos enfermos. E aí São Domingos pergunta: e agora? E o ladrão respondeu: agora me jogue de novo no poço, para que eu possa então encontrar a morte, pois não posso nadar e morrerei afogado, e encontrarei a minha salvação. São Domingos então pega o balde e joga de volta dentro do poço. E aí então vem o falecimento do dito, né, que eu já mencionei. E esse é um fatinho, parece um pouco cômico, mas um fatinho muito pouco conhecido de São Domingos de Gusmão, a qual eu vi quando tinha 14 para 15 anos de um congregado mariano, e que me gravou muito isso. Algum tempo depois, em Toulouse, na França, São Luís estava numa batalha tremenda contra os albigenses. Eles não queriam acreditar na divindade de Jesus Cristo, Nossa Senhora era aquela dificuldade, e já não entrava mais na igreja para ouvir a pregação de São Domingos. E olha que São Domingos de Gusmão era um grande pregador. Era conhecido, e até hoje é por suas grandes pregações. Mas nada adianta esse talento se as pessoas não têm ouvido para ouvir. O coração endurecido não aceita nem sequer os grandes oradores. São Domingos, então, entristecido com aquele povo e vendo que aqueles corações não queriam se arrepender,
Foi até uma floresta próxima e passou em jejum 3 dias, sem nada beber e sem nada comer, só em oração, em oração, em oração, até que seu corpo fraco e cansado desfaleceu. E foi acordado com a voz puríssima de Maria Santíssima, que dá a ele um objeto ainda desconhecido, que hoje conhecemos como Santo Terço, e diz: Domingos, qual foi o começo da salvação da humanidade? E São Domingos diz: a saudação angélica. Pois então pegue o meu saltério. E ensinou São Domingos a rezar o terço, os Pais Nossos, as 10 Ave Marias e as passagens da vida de Jesus. Vá agora à igreja e faça uma pregação sobre o meu saltério. Sim, saltério. Ana, o primeiro nome dado ao rosário foi os saltérios, porque Nossa Senhora pediu as 150 Ave Marias, e na época se havia o costume de rezar os 150 salmos de Davi. Então, saltério era uma maneira de dizer que, em vez de ser os salmos de Davi, seria, nesse caso, os salmos de Maria, as 150 Ave Marias, então, representava isso. São Domingos entra na igreja e abre as portas da igreja, ele entra na igreja e começa a esperar o povo para a missa para poder fazer as pregações. Ninguém vem. Triste, olha para o lado, para a imagem da Virgem Maria, como quer perguntar: e agora, como vou pregar se ninguém vai entrar na igreja? Nossa Senhora, no céu, manda seus anjos, então, a tocarem os sinos. E a tocarem os sinos de uma forma totalmente diferente, inesperada, de tal maneira que todo o povo fica assustado e percebe que aqueles toques não eram nem de incêndio, nem de vamos dizer assim, naquela época tinha o costume de tocar também o ângelos, ou alguma outra ocasião, assim, de fúnebre, né? Que às vezes também tinha os toques fúnebres de alguém que havia falecido naquele momento. O que seria então? E aí chama a atenção de todos na aldeia de Toulouse. E todos entram então na igreja para ver o que está acontecendo. E está lá então Domingos de Gusmão. Uns torcem o nariz, fecham a cara, e alguns perguntam: mas quem foi que tocou o sino? O prefeito da cidade, indignado, porque tocar os sinos sem uma ocasião séria era proibido. E tinha-se lá suas consequências. Às vezes era até amarrado em praça pública, era açoitado. E ele queria saber quem foi o culpado de ter tocado os sinos. E São Domingos: ninguém tocou os sinos. Aqui desta terra, não. Foram os anjos que tocaram os sinos. Para que vós entrassem dentro dessa igreja e escutassem o grande presente que eu recebi hoje da Virgem Maria, o seu saltério. E começou a pregar. Infelizmente, as pessoas começaram a debicar em São Domingos, não acreditando naquilo, não acreditando que Nossa Senhora havia aparecido. E eis que então as portas da igreja se fecharam sozinhas e ninguém pôde sair daquela igreja, e todo mundo se assombrou. O céu se turvou e raios e trovões começaram a estremecer a igreja. E nisso então todos percebem uma luz misteriosa que ilumina a imagem que estava ao lado direito do altar. E essa imagem toma vida e faz um clamor aos céus. Nossa Senhora clama a Jesus: esta é a última chance a esse povo de coração endurecido. Se desta vez eles não se converterem, não abrirem seu coração, eu não intercederei mais por eles. Descei sobre eles a vossa mão de justiça, o vosso castigo. Olha, Nossa Senhora falar isso é de estremecer. E foi o que aconteceu, estremeceram. Se ajoelharam, choraram, pediram perdão, a imagem voltou ao normal, e a partir dali então houve a grande conversão daquele povoado de Toulouse, né? E começou a devoção ao Santo Terço naquele momento, em 1214, com São Domingos de Gusmão. Depois foi passando por outros santos, houve épocas que o texto ficou mais divulgado, menos divulgado, até chegar em Fátima, onde a partir de Fátima a sua divulgação tomou uma amplitude muito maior. Mas por que então nós chamamos rosário e não saltério? Que ao passar dos tempos, dentro dos conventos, as pessoas que rezavam o saltério, algumas irmãs freiras viram que quando rezavam-se as Ave Marias, saía-se uma flor branca de sua boca, e o Pai Nosso uma flor vermelha. Em outra ocasião, Nossa Senhora apareceu coroada com uma coroa de rosas, e a irmã perguntou: que rosas são essas em sua fronte? Eles são as orações que você faz no Santo Terço. Então, devido à tradição de muitas ocasiões, Nossa Senhora revelar que cada vez que nós rezamos uma Ave Maria é uma rosa que nós damos ao nosso anjo da guarda, e ele forma no céu uma coroa, veio o nome de rosário. Passou de saltério para rosário. Ou seja, toda vez que rezamos o rosário,
damos uma coroa de flores a Nossa Senhora. Essa coroa pode ser mais bonita ou menos bonita, dependendo do amor e da devoção que exercemos nesta oração. Aqui então eu encerro esse Fatinho de Maria sobre o Santo Rosário, o encontro de Nossa Senhora com São Domingos de Gusmão e também as 3 Ave Marias que salvou aquele bandido. Então, se 3 Ave Marias, Nossa Senhora, teve essa misericórdia de segurar a vida desse homem para que pudesse se confessar e receber a graça, imagine rezando 3 terços, o que Nossa Senhora nos dará, ou o 4º terço, que agora nós temos 4, porque o Papa São João Paulo II pediu que se rezasse o 4º mistério, que é os mistérios luminosos. Ele é facultativo, mas ainda vale tanto de 3 como de 4 terços. Estamos dando a Nossa Senhora uma coroa a ela. E quando damos uma coroa a Nossa Senhora de presente, Nossa Senhora sempre retribui com muitas graças. Ficamos por aqui, que Nossa Senhora abençoe a todos. Salve Maria!